Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula assíncrona de Geografia. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos trabalhar os aspectos físicos do continente asiático. Então, dentro de aspectos físicos, nós iremos abordar na nossa aula assíncrona de hoje a hidrografia da Ásia. E dentro de hidrografia, nós iremos destacar quais são os principais rios do continente e quais as características desses rios e dos locais por onde eles passam, tá bem? Vamos lá então para a gente poder iniciar. Bom, de uma maneira geral, antes de entrar no assunto da hidrografia propriamente dita, é interessante a gente abordar quais são as características físicas do continente asiático, ou seja, o que existe na Ásia em termos de aspectos físicos que a gente tem que destacar, que merecem destaques. Então, começamos com o fato de que a Ásia é o maior continente do planeta, tá bem? Ela tem aí 44 milhões, né, mais de 44 milhões de quilômetros quadrados. E esses 44 milhões de quilômetros quadrados estão divididos em 45 países, ok? Sendo que os dois países mais populosos do mundo, que são Índia e China, que concentram, né, boa parte da população mundial, quase a metade dela, encontram-se no continente asiático. E somando-se esses dois países aos outros 43, nós temos a Ásia contendo cerca de 60% da população do mundo, ok? Bom, este continente bastante dividido, ele apresenta uma história muito rica, né? Grandes civilizações se formaram no continente asiático, as civilizações antigas da China, da Índia, do Japão. Então é um continente com uma história muito rica, com culturas muito ricas também e uma grande diversidade étnica e cultural, ok? Bom, nesse continente a gente encontra tanto as maiores quanto as menores altitudes do globo. Daqui a pouco nós iremos falar sobre isso na aula assíncrona sobre relevo, que é a nossa próxima. É ali que fica o Everest, que é o ponto mais alto do planeta Terra, né? Parte da cadeia montanhosa do Himalaia. É um continente de contrastes econômicos também. Nós temos nele nações extremamente ricas e nações também muito pobres. Então, é sobre esse continente de contraste que a gente vai trabalhar agora, dentro da parte física, a questão da hidrografia, ok? Vamos lá então. Bom, quando a gente fala, né, de aspectos físicos, é importante inicialmente localizar o continente asiático na superfície terrestre. Então, se a gente olhar para o globo e tiver que localizar a Ásia, onde que nós iremos procurar? Tomando como referência o meridiano de Greenwich e o paralelo do Equador, a gente determina o seguinte: a totalidade das terras asiáticas, elas encontram-se no que nós chamamos, né, de hemisfério leste ou oriental. Tá? Por isso que nós chamamos as civilizações que ali se formaram de civilizações orientais. Ok? Tomando como referência a linha do Equador, a totalidade das terras asiáticas também localizam-se naquilo que nós chamamos de hemisfério norte, tá certo? Tomando como referência outros paralelos, como o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, nós dizemos, e isso nós iremos abordar com um pouquinho mais de calma na nossa próxima aula síncrona, onde nós também trabalharemos a questão dos climas e das vegetações. O continente asiático ele é dividido pelo clima polar, pelo clima temperado norte e por uma parte daquilo que nós chamamos de clima tropical. Então, toda essa vasta porção de terra que nós acabamos de dizer que é o maior continente do mundo, ele também apresenta uma grande variedade climática. Dentro dessa grande variedade climática, uma grande variedade de vegetação. Tudo isso a gente vai abordar com um pouquinho mais de calma na nossa aula sobre clima e vegetação, que é a próxima. Por enquanto, é importante apenas a gente localizar o continente asiático na superfície. Então, ele tem a totalidade das suas terras no hemisfério leste ou oriental, tá certo? Ele é cortado pelo Círculo Polar Ártico e pelo Trópico de Câncer, o que insere as terras asiáticas nos climas polares, temperado norte e tropical, ok? Tomando como referência a linha do Equador, nós vamos ter aí a
totalidade das terras asiáticas localizadas no hemisfério norte, ou quase, né, a totalidade delas, se a gente considerar aí apenas um pedacinho da Indonésia que fica naquilo que nós chamamos de hemisfério sul, tá certo? Muito bem. Vamos lá então para a gente poder seguir. Aqui, que nem eu comentei com vocês agora há pouco sobre o relevo, né, está a Cordilheira do Himalaia, e na Cordilheira do Himalaia onde a gente encontra o Monte Everest. Toda essa cadeia montanhosa ela foi formada pelo choque entre as placas tectônicas que nós chamamos de Eurásia, que é a placa que concentra o continente europeu e asiático, e a placa do Industão, ou a placa indiana. O choque entre essas duas placas, lá no momento, né, do deslocamento delas, fez com que surgisse essa cadeia montanhosa e o pico mais alto, né, a parte mais alta do planeta Terra. Muito bem. Com quase 9.000 metros de altitude. Tá certo? Ou seja, são quase 9 km para cima. É bem alto. Tá bem? Vamos seguindo então. Bom, sobre a hidrografia do continente asiático, que é o assunto principal dentro dessa nossa aula. Todo este relevo asiático que a gente comentou brevemente agora, toda essa variedade climática que nós também comentamos, elas vão influenciar na formação dos rios, ou seja, da hidrografia do continente asiático. Então nós temos rios formados pelo degelo de toda aquela neve que se acumula nas montanhas, inclusive na Cordilheira do Himalaia, e outros rios que são formados pelo regime de chuvas, que a gente vai trabalhar com um pouquinho mais de calma depois também. Tá certo? Vamos lá então. Bom, a gente vai dividir o assunto sobre a hidrografia do continente asiático nas vertentes. O que são as vertentes? Não sei se vocês estão lembrados de outros assuntos, né, quando nós conversamos sobre a hidrografia. Vertente são as regiões para onde as águas dos rios se deslocam. As vertentes são formadas por aquilo que nós chamamos na geografia de divisores de água, tá? O que são os divisores de água? São as partes de relevo com maior altitude. Então, as regiões mais altas de um relevo, elas dividem para onde as águas dos rios irão escoar. Nós sabemos, né, que boa parte dos rios seguem para fora dos continentes, né, esse tipo de drenagem que vai para fora, ele é o mais comum dentro, né, dos padrões de drenagem mundo afora. Então, a vertente é para onde a água, em determinada parte do continente, segue seguindo a configuração do relevo, tá bem? Então, nós iremos dividir o estudo da hidrografia asiática por vertentes e a gente começa com a vertente do Ártico. O que é a vertente do Ártico? A vertente do Ártico são os rios que seguem para o que nós chamamos ali, né, de Mar do Norte, ok? Para a região dentro do Círculo Polar Ártico. Bom, dentro dessa vertente a gente destaca dois rios, tá? Que é o rio Lanissei e o rio Lena, todos eles muito extensos, tá? Lanissei com 4.500 quilômetros, tá? E o Lena com 4.200 quilômetros de extensão, ok? Eles cortam boa parte da região siberiana na Rússia, não é uma região muito povoada, nem populosa. Toda essa água, ela é formada, a água que abastece esses rios, pelo degelo da neve que se acumula em toda essa região, tá certo? Bom, vamos lá então para a gente... Trabalharemos agora a vertente do Pacífico, novamente. Nós iremos abordar os rios cujas águas seguem para o Oceano Pacífico. Então, tomando como referência a característica e a configuração do relevo, nessa parte do continente asiático, os rios eles são levados, ou seja, eles escorrem até chegar no Oceano Pacífico, tá bem? A água que abastece os rios dessa região também é formada pelo degelo, ok? Ou seja, grande parte dessa água vem do derretimento da neve que se acumula sobre as montanhas, principalmente nas estações mais quentes, que é quando essa neve derrete, ou seja, no verão, tá bem? E dentre os rios dessa parte do continente asiático, nós iremos destacar o rio Yangtze, né, que também é chamado de Rio Azul, na China, e o Rio Amarelo, outro rio dentro do território chinês. Dos dois com grande extensão, né? O Rio Yangtze com quase 6.000 quilômetros de extensão e o Rio Amarelo com mais de 4,5
mil quilômetros de extensão, tá certo? O Rio Amarelo, em específico, ele é muito utilizado para irrigação. Porém, o uso intenso das águas desse rio para irrigação, sem o devido controle ambiental, fez com que a vazão do rio diminuísse. Como assim? Que o volume de água dentro desse rio diminuísse, isso tem provocado problemas ambientais na região. É um fator preocupante, tá certo? Vamos seguindo. Continuaremos agora falando sobre os rios chineses e especificamente a gente vai abordar a construção da usina hidrelétrica de Três Gargantas, que assim que concluída vai ser a maior usina hidrelétrica do planeta. Ela vai ultrapassar a nossa, Itaipu. Okay? Ela vai ser construída no rio Yangtze, tá bem? E rio Yangtze-Kiang, que é o chamado Rio Azul, ok? Que nem eu disse, a maior usina hidrelétrica, tanto em extensão quanto em capacidade de geração de energia hidrelétrica. Só que os impactos ambientais para a construção dessa usina têm sido muito grandes, o que tem feito, a comunidade internacional, principalmente os ambientalistas, questionarem a sua construção, ok? A China necessita da construção dessa usina para gerar energia hidrelétrica, energia elétrica para uma população que ultrapassa 1 bilhão de habitantes, tá certo? Bom, vamos lá então. Continuando, agora a gente vai trabalhar a vertente índica, ou seja, tomando como referência essa análise que a gente tem feito desde o começo, a vertente índica são os rios que, tomando como referência as características do relevo do continente asiático, faz com que os rios desta região desaguem no Oceano Índico. E dentre os principais rios dessa região, a gente destaca o rio Ganges, e o rio Brahmaputra, tá certo? Eles são menores em extensão do que os rios chineses, porém eles atravessam uma região densamente povoada, principalmente o rio Ganges. O rio Ganges, em específico, ele é um rio com grande histórico, tá? Ele atravessa diversas capitais e províncias desta região da Índia por onde ele passa e ele faz com que as suas margens no período das cheias elas fiquem férteis, o que acaba permitindo a utilização para a agricultura desse solo. Possui um grande potencial então de irrigação e, além de tudo isso, o rio Ganges é um rio que tem um significado muito importante para as populações que vivem na Índia, principalmente a sua margem. Ele é considerado um rio sagrado. Exatamente por esse motivo que vocês estão vendo ali na foto mais abaixo, pessoas se banhando nas águas desse rio. Elas consideram as águas dele sagradas, então se banhar faz parte de um ritual. Não só se banham, como também realizam rituais funerários. Corpos são colocados em pilhas de madeira, que são incendiadas, e aí essa pilha de madeira com o corpo pegando fogo, ela vai descendo o rio, é um jeito de sepultar os corpos. Por atravessar regiões densamente povoadas e urbanizadas também, o rio Ganges ele apresenta sérios problemas de poluição. Okay? Isso tem feito com que autoridades públicas, principalmente de saúde, questionem alguns desses hábitos que a população mantém por muito tempo. Tá certo? Bom, falamos agora um pouquinho sobre o Oriente Médio. Tá bem? E dentro do Oriente Médio, nós iremos destacar aqueles 3 rios clássicos que aparecem inclusive no assunto de história, tá bem? O rio Jordão, o rio Tigre e o rio Eufrates, principalmente o rio Tigre e o Eufrates, ambos formando o que nós chamamos de região mesopotâmica na Ásia. A região mesopotâmica, ela abrange quase toda a região mesopotâmica, hoje ela está dentro do que nós chamamos de Iraque, ok? Esses 2 rios, eles nascem em território hoje, em território turco, e percorrem partes da Síria, principalmente Iraque, e desaguam naquilo que nós chamamos de Golfo Pérsico, tá certo? Esses rios, historicamente, têm uma importância muito grande para a região, eles permitiram o desenvolvimento das civilizações que nós chamamos de civilizações mesopotâmicas, e hoje, atravessando uma região árida com estresse hídrico, eles ainda são rios importantes para o abastecimento urbano e atividades agrícolas, tá certo?
Bom, agora, dentro de hidrografia ainda, mas saindo um pouquinho dos rios, a gente vai trabalhar alguns mares existentes no continente asiático. Começamos com o Mar de Aral, que já foi considerado o quarto maior lago do mundo e está desaparecendo conforme nós conversamos aqui agora. Por quê? As águas desse mar, elas têm sido usadas deliberadamente durante muito tempo para a irrigação, e a retirada de água sem se preocupar com a vazão, ou seja, com o abastecimento desse mar, fez com que o volume de água desse rio diminuísse muito, a água se tornou muito salgada e foi contaminada pelo uso de defensivos agrícolas, agrotóxicos, nas lavouras próximas, ou seja, ele é um mar que daqui a um tempo vai desaparecer. Mar Cáspio, que é o maior lago da Terra, tá? Tanto em área quanto em volume, ele banha territórios da Rússia, do Turcomenistão, Cazaquistão e Irã, tá bem? Ele é a foz do rio Volga, tá? Que é aí um rio extremamente importante para a Rússia, e o rio Ural, ou seja, este mar ele é abastecido pelas águas desses dois rios, ok? E nós temos aqui, para terminar, o Mar Morto, tá? Ele tem esse nome devido à alta salinidade das suas águas, ok? A salinidade das águas do Mar Morto ela é superior à salinidade dos oceanos. Isso que vocês estão vendo aí em branco em cima das pedras é sal, ok? Uma das curiosidades do Mar Morto é que se você entrar nas águas dele, por conta da grande quantidade de sal, você não afunda, ok? Bom, isso faz com que seja impossível, qualquer forma de vida dentro das águas desse mar, daí o nome Mar Morto, ok? Bom, nos últimos 50 anos o Mar Morto ele perdeu 1/3 do seu volume, da sua superfície, grande parte por conta da exploração dos seus afluentes, ou seja, a exploração das águas dos rios que desaguam no Mar Morto, que na verdade esses rios são, para alguns países e regiões, as únicas fontes de água doce. Então, essa exploração excessiva, como é o caso do Rio Jordão, tem feito com que o volume de água do Mar Morto diminua, o que aumenta ainda mais a salinidade dessas águas, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido a nossa aula sobre a hidrografia do continente asiático. Reforço aqui que se houver alguma dúvida, estou à disposição. Um grande abraço para todo mundo e até a nossa próxima aula assíncrona. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.